Antes de começar o vídeo aqui, antes de começar a falar tudo que eu tenho para falar, eu quero mandar um recado pro presidente Alexandre Campelo. Ontem o Lucas Pedrosa, lá no seu canal, falou que o presidente Alexandre Campelo viajou com uma esposa, enfim, estava passeando. Eu quero deixar bem claro uma coisa, a torcida do Vasco, nós não temos nada, absolutamente nada a ver com a sua vida particular ou da sua esposa, não tenho nada para falar do seu casamento ou da sua profissão como médico, nada, absolutamente nada. Isso é um problema seu, ponto, tá? O Vasco tá aí há um mês das eleições, vivendo um clima conturbado, troca de treinador, foi apresentado o treinador português, inclusive o presidente não estava lá. Ontem a gente teve aí mais uma derrota, então são 8 jogos sem vencer, a 2 pontos da zona de rebaixamento, embora temos aí 2 jogos a menos. E por que eu estou explicando todo esse contexto? Eu não tenho nada a ver com a sua vida particular. Mas nesse momento, eu acho que não é legal você estar passeando, viajando, enquanto o Vasco está definhando em problemas com salários atrasados de funcionários e de jogadores. Salários têm que ser pagos. Não tem esse negócio, a gente fala aqui que vive um problema de pandemia, que todos os times estão tendo problema com salário, mas os salários, isso aí é um problema que a diretoria tem que estar focada em buscar soluções e não passeando. É uma opinião. E eu acho que o presidente não deveria estar passeando com o Vasco, passando o momento que está passando. Não é um ataque pessoal à sua vida particular. Desde que você se propôs a assumir um cargo tão importante, com tantos vascaínos aí sofrendo, eu acho que você deveria focar em todos esses problemas e aí na próxima gestão você vai passear, vai viajar e deixa para um gestor então que vai se dedicar ao clube 24 horas, porque é isso que a gente está precisando, alguém que arregace as mangas e trabalhe 24 horas pelo clube. Tá dado o recado? Beleza. Então vamos falar agora dos jogadores, porque quando eu vou falar dos jogadores, as pessoas falam, ah, mas tadinho, o salário, ninguém vive sem salário, a família tem que comer. Gente, todo mundo, você vai trabalhar 30 dias sem receber? Não. Mas isso é uma triste realidade no futebol. Não é o Vasco que criou essa situação. Hoje no Brasil, todos os atletas sabem que os clubes vão atrasar. Ainda mais agora com a pandemia. É uns 3, 4 times que não atrasam salários. Então, eu acho que o problema do Vasco não é atraso de salário. Embora a gente está atacando esse problema. Mas não é atraso de salário. Alguma coisa tem a mais dentro do Vasco da Gama e a gente precisa entender o que está acontecendo. Hoje eu venho falar a respeito da Lei Pelé, que é essa lei que desgraçou o futebol no Brasil, lógico, tirou aí, ela foi criada em 1998 e tirou o passe, a lei do passe, naquela antiga lei do passe, e aí transformou o futebol no Brasil. Vou trazer alguns depoimentos que vão explicar e o primeiro aí é do Prestes, aí no programa da Bandeirante do Neto. Eu acho que o futebol está na mão dos jogadores. Se inverteu o processo. O jogador hoje assina um contrato de 5 anos. Se ele não está sendo escalado, ele se encosta. É o que eu sinto e o que eu vejo, né? E para mim o processo hoje ele está a favor dos atletas e contra o restante. Os atletas é que determinam hoje o treinador que vai ficar, determinam se vão derrubar o dirigente, o cara que é remunerado, pode sair a hora que quiser. E pode sair na hora que quiser. Você acha isso também, que hoje, para trabalhar aqui no futebol brasileiro, está complicado também, porque falta autoridade de diretoria e os jogadores é que estão no comando? Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, aqui do canal Vascaíno do Cerrado. Conto muito com o seu joinha, o seu like que tá fazendo o vídeo crescer. E para você que tá chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Tem também um Instagram, @Vascaíno do Cerrado, segue lá. Se você gostar, se inscreve aqui, é de graça, tem aí escrito inscreva-se aqui em vermelho, clicou, você tá inscrito no canal.
tá? Vamos para a notícia, vamos falar a respeito disso, dessa Lei Pelé. Eu trouxe alguns depoimentos e o primeiro você viu que é marcante, explica muito bem que hoje o jogador, ele tem como derrubar treinador, derrubar presidente, derrubar o gestor, ele tem como, hoje o jogador, ele pode fazer tudo dentro do clube, inclusive sair a hora que quiser. Ficou bem claro aí para vocês nesse depoimento. Vou trazer um outro depoimento aqui logo de imediato, até pra gente ser um bate-bola muito rápido. Modesto Júnior, uma entrevista também ao Neto, a Bandeirante. Ele explica que com a Lei Pelé, só mudou aí o capitão do mato, porque antes a gente falava que os jogadores eram escravos dos clubes com a lei do passe, acabava o contrato e os jogadores não podiam ir embora, eles ficavam vinculados ao clube. Tinha que fazer um acordo com o clube para poder sair, um negócio, então isso mudou. E aí, agora tiraram esse poder ou essa escravidão vinda por parte dos clubes e levaram ela para os empresários. Diziam naquela época que essa lei tirava o atleta da escravidão. Na realidade, ela simplesmente mudou o feitor do senhor do engenho para o capitão do mato. Hoje, o que nós temos, os atletas são de propriedade dos capitães do mato. Mas aí você pode escolher o capitão do mato, né? Na época não. E pode escolher o clube também. Mas na verdade... Você sabe quanto é que custa, Veloso, a formação de um atleta, não? Não, você tem razão. Eu acho que o clube teria que ter uma proteção. Só que eu acho que hoje a lei, ela deixa o atleta livre no mercado. Como não qualquer uma outra profissão. Não deixa não, companheiro. Você vê meninos de 13, 14 anos... Já estão presos a empresários. Aí quem escolhe é o pai. Pois é, mas porque o clube não pode, até 16, não pode fazer nada. O erro é do pai. Não é o erro do pai, não. O pai está numa miséria completa e vê no moleque... Sim. A esperança. Isso é verdade, tem razão. Aí ganha 2 botinas, uma chuteira e Sabe, a gente precisa analisar as coisas de uma forma onde todos têm os seus direitos. Concordo. Agora, dá o direito para quem não tem nenhuma participação no crescimento desse jovem e que seria o empresário ou o investidor? O empresário e o investidor. Os dois juntos. Que faz desses pais a história de dar o apito para o índio, ou o colar de miçanga para o índio, na colonização, é mais ou menos isso que é feito. A gente tem que parar com essa ideia de tratar jogadores como pobres coitados e comparar jogadores com assalariados no Brasil. Tem nada a ver. Primeiro que os jogadores hoje não têm um amor que tinha pelo clube como os jogadores de antigamente. Hoje os jogadores jogam por contratos bons, por dinheiro, e eles não se incomodam em se transferir para um lugar melhor. Raras exceções. Jogadores têm que ser cobrados sim, salário de 100, 200, 300 mil, não me importa se está atrasado, mas vão receber. Vários deles estão entrando na justiça e o Vasco fazendo acordo e pagando 1 milhão, 2 milhões, recebe ou não recebe? Então tem sim que ser cobrado, vamos parar de passar a mão na cabeça de jogador, vamos parar de arrumar justificativa de que jogador é pobre coitado e que não pode ser cobrado. É um negócio caro, envolve muita paixão, e eles sabem da pressão, recebem um salário compatível a isso e tem sim que ser cobrado, tem que dar sangue, tem que jogar com vontade, tem que ter a hombridade de entrar em campo e jogar decentemente e não fazer corpo mole para derrubar treinador ou dirigente, seja lá o que for. Você foi banalinha, mas o negócio é muito maior do que isso. Você fala jogador. O jogador está totalmente diferente da nossa época. O jogador está tudo milindrado, não pode falar, não pode isso, não aceita isso, não aceita aquilo. Mas o que acontece hoje? Você tem 2 pontos importantíssimos
do jogador de futebol, que não tinha antigamente. Que o técnico, eu chegava pro Neto, pro Veloso, e orientava o Neto Veloso na sua atuação profissional. Não vai por aqui, Neto, vai por aqui. Tanto eu falei, pô, se eu pego você, eu ia dar umas porradas em você porrada dura mesmo, a gente ia sair no pau, a gente ia no brega, eu ia contigo, ia fazer alguma coisa, mas ia botar você na linha, ia fazer alguma coisa contigo para você tentar te corrigir. Isso é nossa relação. Hoje você tem jogador que é diferente. O empresário que manda no futebol brasileiro. Você acha que é empresário ou Empresários e investidores. Tá. Que são empresários que são empresários e empresários e investidores. Que é diferente? Não, tem empresário que é empresário e empresário e investidores. Tá. Que tem as duas coisas. Que tem só investidor. Que tem o jogador e que tem a investidor. E você tem um assessor de imprensa que protege os jogadores. A assessoria de imprensa e os empresários. Aí os empresários hoje colocam o treinador no clube A, B ou C. Não estou falando mentira, não. Tudo bem. Os dirigentes não se modernizaram para quê? Para entender que depois da Lei Pelé, o futebol ia ter uma mudança. Que eu tinha que me preparar, o meu clube, a minha empresa, para receber a Lei Pelé. Porque ela era uma coisa real, ela não ia voltar mais atrás. Só que os empresários se prepararam, os jogadores se modernizaram, os assessores de imprensa chegaram no futebol e o clube continuaram da mesma forma. Por que uma empresa que fatura 500 milhões de reais, quantas empresas no Brasil faturam 500 milhões de reais por ano? Poucas empresas. Por que essa empresa tem que ser gerida, tá certo? Por amadores, por voluntários. Sem remuneração. Sem remuneração, que o cara passa, em vez de 10 horas por dia trabalhando, ele passa 3 horas por dia, fica na sua empresa, e passa 3 horas por dia só dentro dessa empresa, que fatura 500 milhões, e que não foi preparado para discernimento de que essa... Porque quando você vai ser diretor de banco, você vai ser gerente de uma empresa, você se prepara para aquela tua profissão. Você viu o Luxemburgo explicando e fica bem claro aí que com a Lei Pelé a gente só mudou, como foi falado pelo Modesto Júnior, do senhor do engenho para o capitão do mato. Então quem manda hoje no futebol brasileiro é o empresário e o investidor. Essas pragas, é lógico que eles vivem disso, não é culpa deles, a culpa é dos clubes. E eu acho que aí é o ponto dessa Lei Pelé. Os jogadores se modernizaram ou se atualizaram, os empresários também. Só quem ficou no século passado foram as gestões dos clubes, que não se profissionalizaram, e por isso você vê os clubes, os times passando por tudo isso. E aí é lógico, é evidente que a torcida, somos 20 milhões de torcedores aí, a gente sabe qual é o jogador que tá dentro de campo fazendo sacanagem, palhaçada, tirando onda com a cara do torcedor. Então, essa é a lição que a gente tira a respeito da Lei Pelé. Essa é a forma que a gente tem que encarar o futebol no Brasil, com esse milindre dos jogadores, com o problema dos empresários. E aí eu vou deixar aqui, só para concluir, o seguinte. Se você me perguntar, eu não voto no Vasco, infelizmente eu não voto, mas quero votar. E se você me perguntar quem que eu quero para presidente do Vasco hoje, eu não sei. Sinceramente, de todos que estão aí, eu não sei quem é a melhor opção para o Vasco. A única coisa que eu sei é o seguinte: futebol ou gestores para quebrar galho, ou profissionais por amizade, ex-jogadores, eu acho que isso aí já passou. Hoje é hora de profissionais de verdade trabalhando nos clubes em tempo integral. Tempo integral. Qual é o candidato que vai se dispor a trabalhar 24 horas pelo Vasco da Gama? Quais são os dirigentes ou quais são os diretores executivos que vão trabalhar no Vasco como uma profissão, profissionalmente? Não quero saber se é vascaíno, vascaíno sou eu, vascaíno é você. Eu quero profissionais gabaritados trabalhando nos cargos no Vasco da Gama. Então eu não quero pessoas para quebrar galho, já foi esse tempo aí, acabou. Quero profissionais aí que se dediquem ao time, se dediquem ao clube, se dediquem ao Vasco para tirar a gente dessa situação e modernizar esse clube, virar essa chave, que a gente possa deixar de ser um clube amador para ser de fato um clube profissional. Quero a sua opinião, quero que você deixe aqui o seu comentário, se você discorda ou concorda, deixa o like. Vou estar hoje numa live no canal Super Papo Vascaíno, às 9 horas, te espero lá. Um grande abraço e saudações vascaíno.